Olá, hoje nós vamos falar, nesse nosso vídeo do YouTube, do IAC, um dos temas mais pedidos que vocês mandaram na caixinha, que é a esofagite eosinofílica. Estou aqui com a doutora Maíra Todeschini, que é a gastropediatra aqui do IAC, e ela, assim como nós alergistas, também atende muito caso de esofagite eosinofílica. Eu queria perguntar para você, Maíra, quais são as queixas e como chegam os pacientes que você faz o diagnóstico de esofagite eosinofílica? Eu acho que tem um perfil bem diferente de paciente em relação a gastro e a alergia, né, de paciente que chega. Os pacientes que chegam para gastroenterologia, na maioria das vezes eles têm doença do refluxo que não melhora, né? Então é aquele paciente que muitas vezes tem queixa de dificuldade para engolir, de queimação, e aí toma inibidor de bomba, né, que são os remédios que terminam aí em zol, pantoprazol, esomeprazol, melhora por um tempo e aí quando suspende o uso, volta a ter sintoma, muitas vezes não faz endoscopia para confirmar esse diagnóstico, ou quando faz, não solicita endoscopia do jeito certo, né, que é endoscopia com biópsia. E a gente tem que lembrar que doença do refluxo não é uma doença eterna, né? Ela tem que ter uma solução. Ou você vai sugerir uma solução que seja cirúrgica, uma porcentagem muito pequena dos casos, ou, na enorme maioria das vezes, ela vai melhorar e vai desaparecer com o uso da medicação. Então, se não está melhorando, tem alguma coisa errada e deve ser investigada, e a esofagia eosinofílica é uma possibilidade. E é comum você observar um atraso muito grande para até suspeitar de esofagite? Super, assim, eu acho que é a doença que mais demora para a gente fazer diagnóstico na gastro, né? Acho que na alergia também, né? Mas pacientes que ficam sendo tratados às vezes anos, criança pequena, que começa a usar inibidor de bomba por um período super prolongado, até usando 1 ano, 2 anos. Não tem, gente, indicação na gastroenterologia pediátrica, exceto em esofagia eosinofílica, a gente fazer uso longo de inibidor de bomba, né? Claro que, assim, casos muito específicos, do tipo pacientes com atresia esofágica operada, né? Então, doenças muito específicas, a gente pode usar inibidor de bomba. Agora, para esses sintomas gerais, crianças que são ditas saudáveis, sem nenhuma doença crônica, não é para ficar usando inibidor de bomba. Se está usando muito tempo, tem alguma coisa aí que está errada e que deve ser reavaliada. Perfeito. Então, o primeiro recado dado aqui pela Maíra é doença do refluxo, sintomas de refluxo que persistem por muito tempo, que podem até melhorar com o tratamento de refluxo, mas que nunca consegue ficar sem o tratamento, alerta que pode ser esofagite eosinofílica, certo? Certo. Tem uma queixa gastroenterológica também, que é muito comum também no alergista, que passa muito despercebido, dor abdominal, principalmente em crianças maiores. Você vê muito isso? Vejo muito. Dor abdominal é uma coisa que não é muito fácil de localizar. Quem já teve dor abdominal, porque dor abdominal é muito teve... complicado da gente fazer, porque aí ainda bem que fica para ela, né? Dor abdominal, investigação de dor abdominal, porque pode ter muitas causas. Mas eu, quando pego já os pacientes que a gente vai buscar outros sintomas, eu vejo que tem muitos desses pacientes ficaram anos reclamando de dor na barriga, uma dor na barriga bem específica que vai e volta, e aí quando diagnostica a esofagite eosinofílica, trata, acaba a dor abdominal. Dor. Fala um pouquinho da abordagem da dor abdominal. Porque dor abdominal, gente, pode ser 1 milhão de coisas, né? Na maioria das vezes não é nada muito grave, né? Criança tem dor abdominal recorrente, que não tem nenhum diagnóstico super específico, assim. Então, é uma dor que tem uma origem neurológica, que não é uma dor que tem algum acometimento do órgão. Mas, especialmente criança, é muito difícil a criança diferenciar, por exemplo, uma pirose, né, que é uma queimação, de uma dor abdominal. Ou a criança às vezes refere, minha barriga tá doendo, e muitas vezes ela tá empachada, então assim, não consegue comer. Por quê? Porque minha barriga tá doendo. Muitas vezes é aquela sensação de plenitude, de estômago cheio. Outras vezes realmente tem dor. É difícil, a dor abdominal não é igual dor no dedo, né? Você fala assim, não, aqui tá doendo. Não, a gente tem que ficar procurando outras coisas, fazer várias perguntas para ver se a gente consegue chegar realmente em qual é aquela causa. Esofagia eosinofílica é um sintoma, é uma doença que aparece, assim, endoscopia, gente, não é o primeiro exame para dor abdominal, né? Mas muitas vezes a gente tem que fazer, especialmente quando a dor abdominal ela vem associada com seletividade alimentar. É aquela criança que não come, né? A mãe fala, não come, não prova nada novo, especialmente quando não come alimentos mais duros, né? E muitas vezes as famílias falam assim, você também percebe isso. Come alguma coisa dura? Come, doutora, biscoito de polvilho é duro e ele come. E aí dissolve. Então tem que ser coisas duras que não dissolvem, do tipo carne, por exemplo, né? Então essas crianças que vêm com essa queixa de alguma dificuldade para uma seletividade alimentar, uma dificuldade de engolir alimentos mais endurecidos,
com dor abdominal associada, que a gente não consegue ter muito, chegar assim numa outra hipótese, a gente deve sim lembrar que a esofagia eosinofílica não é o principal diagnóstico, o primeiro diagnóstico, mas é um diagnóstico que deve ser lembrado e a gente deve pensar nisso quando a gente não consegue chegar em outra coisa mais rápida. Assim. Perfeito. Então, realmente, eu acho difícil avaliar a dor abdominal, mas isso que a Maíra falou é muito importante. Qual dor abdominal a gente vai pensar na esofagite? Então, uma queixa de dor abdominal recorrente, o gastro vai fazer uma investigação completa, mas vai também dirigir as perguntas para essa dificuldade alimentar e os comportamentos. A esofagite eosinofílica, ela altera o processo de deglutição do alimento. E a criança que não sabe muito expressar o que ela está sentindo, aquela dificuldade para engolir, ela começa a mudar o comportamento. E esse comportamento de escolher alimentos que não dão trabalho para o esôfago, então ela começa a ser aquela criança que não gosta de carne, ou que fica com a carne na boca, mastiga, tira todo o caldinho e gospe a carne, ou começa a ter tosse na hora de comer, ou para comer tem que ter a ajuda do líquido. Posição, né? Posição para engolir, ela faz um movimento de extensão, assim, ela como se ela quisesse esticar o esôfago, esticar o esôfago, toma líquido durante a refeição. Come devagar, demora, a última a sair da mesa. Essas queixas são muito comuns. Então, se tiver uma dor abdominal e que as perguntas para esses comportamentos forem positivas, precisa lembrar da hipótese. E o único diagnóstico da esofagite eosinofílica é a endoscopia com biópsia do esôfago. E não sei a Maíra, vou ouvir dela aqui, mas muitas famílias ficam preocupadas em relação a fazer endoscopia, perguntando se realmente não tem nenhum outro exame, tentam fugir, muitas vezes fogem da endoscopia. O médico que pede endoscopia, muitas vezes um paciente nem volta nele, e aí depois de um tempo, aí começa a ouvir, vai num outro, pede endoscopia, até que alguém convence a fazer endoscopia. Você também passa por essa dificuldade de aceitação da endoscopia? Eu acho que a gente passa por várias dificuldades, né? De fazer a primeira endoscopia e depois de seguir, quando a gente vai seguir a esofagite eosinofílica, seguir. Mas eu quero lembrar vocês, gente, que endoscopia é um exame extremamente seguro, tá? Em tantos anos de gastroenterologista você, quantas vezes a gente vê complicação de endoscopia, né? Eu sempre falo que na residência na Unicamp ficava assim, fazendo 50 endoscopias numa manhã e a gente falava, bom, gente, nunca acontece nada, a gente vem aqui várias vezes. Então, assim, e ainda bem, né? Exatamente. É impossível ter uma complicação? As complicações, elas são, assim, muito mais relacionadas à sedação e, assim, são complicações leves, tá na mão do anestesista. Eu acho que o importante é você saber que você está fazendo endoscopia num local que tenha todo o aparato necessário para se acontecer alguma coisa, que tenha um médico anestesista observando ali o paciente junto com o endoscopista. Em criança é sempre feito com anestesista. Sempre feito com anestesista. Quando é que tem gente que fala para mim assim, mas tal pessoa foi fazer uma endoscopia e teve um problema. Aí você vai perguntar, fala, não, mas aí essa pessoa ela tinha câncer de esôfago e perfurou. Então, assim, são casos muito específicos de pacientes que já tinham alguma doença grave associada. E geralmente não é o que a gente está procurando na infância, né? Não existe praticamente câncer de esôfago e estômago na pediatria. Então, o exame é super seguro, gente. É um exame muito seguro, pode ser feito e não é seguro seguir com uma suspeita de esofagite eosinofílica e ficar sem saber. Então, por exemplo, se você não faz endoscopia e depois a esofagite progride com uma estenose esofágica, e aí você tem que fazer uma endoscopia com dilatação do esôfago, aí é um procedimento que tem muito mais risco do que fazer uma endoscopia diagnóstica. Então, eu sempre falo isso para os pais. Atrasar a endoscopia atrasa o diagnóstico. E atrasar o diagnóstico causa problemas associados àquela doença. E aí você vai ter que fazer num outro momento pior do que o momento que você faria, que seria aquilo que a gente está pedindo. Então, a gente tem que ter medo da doença e não dos exames que fazem o diagnóstico da doença. Eu acho que é muito importante a gente desmistificar isso, né? A endoscopia não é perigoso. E nessa fala da Maíra eu vou destacar o ponto que ela falou que a importância do diagnóstico precoce, não atrasar o diagnóstico. Quanto mais tempo de atraso, maior risco de complicação da doença, maior impacto negativo também dos sintomas. O comportamento alimentar dessa criança nem sempre vai se recuperar, pode precisar de uma abordagem
de muitos profissionais, então fono, nutricionista, porque muitas das alterações que acontecem na esofagite eosinofílica, só tratando a esofagite nem todas desaparecem. A dificuldade alimentar pode continuar, as alterações sensoriais podem continuar e que também atrapalham a alimentação. E a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso aqui também em futuros vídeos. Nesse nosso objetivo era alertar vocês sobre os sintomas que vão mudar conforme a idade. Então, os sintomas de refluxo, principalmente que aí surgem desde as crianças bem pequenininhas, dos bebês, aos comportamentos alimentares alterados. Que mais, Maíra? No seu caso de vocês, alergias? Alergia alimentar múltipla, pacientes que têm muitas alergias alimentares. Seletividade alimentar grave, criança que não experimenta nada novo. Dor abdominal recorrente, principalmente associado a esses sintomas de comportamento. Os sintomas vão mudar conforme a faixa etária, mas fez a hipótese, é importante fazer a investigação completa junto com um especialista nessa área. E até o próximo. Que vai ser quinta-feira, toda quinta-feira. Toda quinta-feira, às 20 horas.